desenvolver aquilo que é a palavra dessa noite. Olha o que diz Atos 27, 1. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Só até aí, vamos orar e nós vamos continuar aí no Atos 27. Senhor, fala conosco, Pai. Como tua presença é maravilhosa, Senhor, nós já te glorificamos por estar aqui, meu Deus, e podermos orar e podermos te adorar, Senhor. A ti seja dada toda a glória. Fala conosco, meu Pai, pela tua palavra. É o que nós pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós vamos ver hoje o que ocorre na caminhada de um servo de Deus. O que ocorre com todo ser humano. Porque, queridos, eu fiquei imaginando na minha mente, né? Eu falei, meu Deus, quando eu vi aquelas igrejas, né? Lá no Rio Grande do Sul, debaixo de água, né? Quantas igrejas, né, foram cobertas também pelas águas. E vocês percebam, queridos, que há situações, porque nós estamos nesse mundo, há situações que acontecem tanto com os bons quanto com os maus. Há situações, ainda mais quando envolve a natureza, quando envolve, às vezes, como o próprio Jesus mencionou um fato assim, há catástrofes que às vezes podem, sim, envolver tanto os bons quanto os maus, tanto os que buscam quanto os que não buscam, porque são atos realmente que envolvem a natureza, no caso em questão. Houve na Bíblia um episódio onde um grande prédio desabou. E houveram muitos mortos. E chegaram para Jesus e falaram para Jesus, olha Jesus, esse povo deve ter pecado muito para ter vindo essa tragédia sobre eles. E então Jesus falou, não. Porque se realmente fosse pelo pecado, ninguém sobreviveria. Por quê? Porque todos pecamos. Todos pecaram. Todos, de alguma forma, em um momento, em uma situação, teriam algum comprometimento. E aí Jesus na hora repreendeu e falou, não. Se todos vós não vos converterdes, de forma alguma vos salvareis. Então, todos nós realmente estamos sujeitos ao que ocorre nesse mundo. E eu estava vendo uma senhora cristã, e ela saindo, chorando, e agradecendo ao Senhor, lá na catástrofe agora, do Rio Grande do Sul. E o repórter parou, e ela falou, eu só agradeço a Jesus. Eu só agradeço a Jesus, porque eu estou aqui com a minha filha, estou aqui com o meu genro, estou aqui com o meu cachorro. Eu só agradeço a Jesus, porque nós estamos vivos. Então, chega um momento na vida em que nós chegamos a esse entendimento de que o que é mais importante realmente é a nossa vida. E o que é mais importante por toda a eternidade é a nossa alma. E vocês viram, né, nessa catástrofe do Rio Grande do Sul, essa grande inundação, enchente, que não havia mais importância com relação à casa, com relação a carro, com relação a nada. Tudo o que importava era o que tinha alma, né? Era a alma vivente. Quer seja o pai, quer seja a mãe, quer seja o filho, quer seja o cachorro, quer seja o gato, toda a alma vivente importava. Quer fosse o cavalo, quer fosse a vaca, era isso que tinha importância, porque na verdade é isso que você tem que entender, que é o que mais importa na sua vida. E você vai ver nesse episódio de Atos 27, que Paulo, um servo do Senhor, estava fazendo uma viagem para a Itália. Vocês viram aí, né? Foi decidido que navegássemos para a Itália.
Então, Paulo estava sendo levado para a Itália. Ele, como um apóstolo de Jesus, estava sendo levado por pregar o evangelho, e ele ia ser levado lá para Roma. Importava que Paulo chegasse até Roma, para ele testificar da fé. E diz o versículo 4, que nessa viagem, os ventos começaram a ser contrários. Olha o que diz aqui. Partindo dali, navegamos sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos. Então, aquilo que era até então uma viagem normal, com várias pessoas dentro daquela embarcação, diz a Bíblia que eram 276 pessoas dentro daquele barco, daquele navio, na verdade. Eles estavam indo todos para a Itália. Mas, de repente, os ventos, olha só, começaram a ser contrários. Começou a ter uma contrariedade, o vento contrário. Diz o versículo 7, que esse vento contrário tornou a navegação vagarosa. Olha só, navegando vagarosamente muitos dias e chegando com dificuldade de fronte de Quinido. Então, de repente, aquele navio começou a andar bem devagar, porque o vento era contrário, havia uma dificuldade de avançarem. E diz que então o vento, olha lá, o vento contrário não permitia que eles fossem adiante, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário. Estavam todos na mesma embarcação e de repente o vento contrário começa a parar a embarcação, até que o vento contrário faz com que a navegação seja vagarosa e não permite mais que eles prossigam. Mas, diz o versículo 8, que eles chegaram a um lugar chamado Bom Portos. Olha só, costeando-se penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos. De repente, aquele vento contrário, toda aquela situação, mas de repente o navio para em um lugar chamado Bons Portos. Naquele momento, o que acontece? Aí que está a diferença de quem tem Deus e de quem vive a vida à sua maneira. Chegando nesse ponto, nesse porto de Bons Portos, todos já passou. Todo mundo pensando, está tudo bem, está tudo certo. E vamos seguir em frente. Só que aí está a diferença do servo de Deus. Porque o servo de Deus tem discernimento. O servo de Deus, ele recebe um alerta espiritual. A Bíblia fala que Deus não fará coisa alguma sem avisar aos seus profetas. De repente, então, diz a palavra de Deus no versículo 10, que Paulo se sente incomodado. E ele avisa a todo mundo do navio que vai ter dano, eles vão enfrentar dificuldade, eles vão sofrer perdas, que não era para eles continuarem. Olha só, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga, mas a nossa vida. E ali, aquele homem usado pela palavra de Deus, ele diz, olha, vamos parar um pouco, vamos esperar aqui nesse bom porto, vamos ter calma, vamos aguardar, porque eu vejo que vem dificuldades, eu vejo que é um tempo difícil, eu vejo que é um tempo, que vai causar dano para nós, para as nossas coisas, para a carga, para o navio. E ele ali liberou a palavra, o aviso de Deus. Mas assim como é hoje em dia, o cristão, ele consegue perceber que algo está acontecendo no mundo. O cristão, ele consegue sentir no seu espírito
que é tempo dele orar mais, dele jejuar mais, dele cobrir mais a família dele. É tempo dele ter mais cautela, é tempo dele ter muito zelo, porque ele percebe que é tempo difícil na terra, ele percebe que há situações difíceis pela terra, mas a pessoa sem Deus, ela está cega, alheia à realidade, ela não consegue ver, para ela tudo é carnaval. Vocês viram a tristeza, né? Isso que é trágico, né? Enquanto as pessoas lá no Rio Grande do Sul estavam afundando, crianças, idosos, mulheres, homens, animais morrendo, havia um povo na beira de um palco, pulando diante de uma pessoa escrota, suja, que só falava em imoralidade, que cuspia na cara do povo. Olha o grau de loucura e banalidade. É esse o mundo. O mundo, ele quer o quê? Que as pessoas fiquem cegas, enquanto elas são levadas para o abismo, né? Como você vai ver, o que mais você vê é pregadores, é profetas, são palavras de Deus falando. Crentes se posicionem, crentes se levantem pela sua casa, crentes orem mais, crentes, o que mais diz é um chamado para um despertar dos cristãos em toda a terra. Mas do outro lado, o diabo quer cegar mais ainda as pessoas, enchê-las de vícios, enchê-las de loucura, enchê-las de uma falsa felicidade, para que elas não vejam a tragédia que está por vir. E olha que interessante, Paulo falou, olha, vamos esperar. Eu vejo que vai ter problemas, eu vejo dano, eu vejo prejuízo, não só para a carga, mas até para a nossa vida. Eu vejo que nós podemos até correr riscos se nós prosseguirmos dessa maneira. Mas diz o quê? Que eles, versículo 11, eles não acreditavam em Paulo. Eles acreditavam mais no capitão do navio do que nas palavras de Deus que estavam na boca do Paulo. Olha só, mas o centurião dava mais crédito ao piloto, ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia. Não é assim na sua casa? Não é assim? Você está lá como um profeta de Deus, você está lá como um atalaia de Deus, você está falando, vamos buscar a Deus, vamos nos levantar. Queridos, os maiores casos, os mais difíceis casos que nós temos acompanhado, de pessoas que chegaram a parar na UTI, são de pessoas que viveram uma vida toda num vício. Álcool, fumo, cigarro. E de repente essas pessoas desejaram parar, quiseram parar, mas os seus órgãos, pulmões e outras partes do corpo já estavam totalmente comprometidas. E as pessoas por quem mais nós temos orado e estão nessa condição, são pessoas que estão assim, por causa que levaram há anos e anos, né, aquele vício, porque o diabo ele não vai de forma alguma querer que a pessoa abandone aquilo, mas lá na frente é por quê? É porque ele quer cobrar aquilo. Ele quer cobrar como? Trazendo um dano para a vida daquela pessoa. E hoje o que mais nós temos é pessoas que pararam até numa UTI, por causa de vícios que carregaram 30, 40 anos de vida, por causa do mal que atingiu o pulmão, atingiu o fígado, atingiu o apêndice. E isso é algo real que nós estamos lidando hoje. E os familiares que a vida inteira alertaram e falaram, olha, abandone, hoje gemem. Por quê? Porque o familiar está lá numa situação dessa difícil. Por quê? Porque a realidade é, e você vai ver o que Paulo fala aqui, daqui a pouquinho, nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus do que a voz
dos cientistas. Nós precisamos ouvir mais a voz de Deus do que a voz da NASA. Você precisa ouvir mais, acreditar mais na palavra de Deus do que diz o Jornal Nacional. Você precisa acreditar mais na palavra de Deus do que diz o que for nesse mundo. Por quê? Naquele momento que Paulo falou é isso e isso, todo mundo o quê? Nem deu crédito para Paulo, porque eles acreditavam no piloto. Ah, não, eu conheço o capitão. Esse capitão aí é bom, não vai ter nada disso não, não vai ter esse problema não. E os crentes estão bradando, estão gritando. É tempo de posicionamento, é tempo de conversão, é tempo de libertação, é tempo de vencer os ressentimentos, é tempo de vencer amarguras, é tempo de vencer o pecado, é tempo de vencer o vício. Mas o que acontece? Mais e mais as pessoas estão seguindo o seu caminho. E sabe o que acontece? Na hora que eles preferiram acreditar no mundo, preferiram acreditar, no capitão, preferiram acreditar ali naquele piloto do navio, do que na palavra de Deus, olha o que diz o versículo 13. Soprou um vento brando, olha só. Soprando brandamente o vento, eles pensaram que eles tinham alcançado o que eles desejavam. Olha lá, pensando eles terem alcançado o que desejavam, levantaram âncora. E é assim que é o mundo, queridos. Quando uma pessoa decide se desviar de Deus, quando uma pessoa decide dizer não para Deus, quando uma pessoa decide pecar contra Deus, ir contra a palavra de Deus, não é que as coisas vão ser ruins para ela, não, de imediato não. O vento soprou brandamente, parecia que tudo era a favor, é mesmo, faz a sua vontade, faz mesmo isso que você quer, não dá crédito para a palavra de Deus não, importa é isso, importa o que estamos te dizendo, importa é você pôr a confiança, no ser humano, importa você acreditar, no que está passando no noticiário, isso que importa. E o vento ficou brando, É interessante isso. E eles ficaram lá, o quê? Tudo satisfeito, Eles pensaram, estamos felizes da vida, tá vendo? E quanta gente está desviada por causa disso aqui, ó. Porque na hora que elas dizem não para Deus, elas desobedecem a ordem de Deus, nada acontece. E tá tudo brando, e ela pensa, tá vendo? Tem problema nenhum, está sendo feito o que eu gosto, está sendo feito o que eu desejo. E elas levantam âncora. O que é a âncora? A âncora era colocada no navio, era jogada dentro do mar, ela era bem pesada de ferro, para segurar o barco, para o barco não ser levado pelo vento, pelo vendaval. Aí eles foram lá, levantaram a âncora, e o quê? Deixaram então o barco deles ir. Diz então que não demorou muito e veio um tufão. Olha o versículo 14. Que coisa, queridos. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão chamado Euroaquilão. Olha que coisa, E é assim que acontece, queridos. Deus dá uma direção. Se nós não quisermos seguir essa direção, na hora, tudo bem, tá tudo certo. Opa, tá vendo? Eu fiz as coisas erradas e deu tudo certo, tá tudo bem, tá tudo nice. Ninguém nem soube, ninguém nem viu, ninguém nem sabe. Tudo bem. Aí se levanta ali a âncora, é tudo que o diabo quer. Porque a hora que você tira a tua âncora, que é o que impede do barco ser levado pelo vento, aí o diabo o quê? Veio um tufão. E o tufão veio com tanta força, que ele arrebatou o navio, diz o versículo 15. Que ele levou, o que é arrebatar? Arrebatar é praticamente subir com o barco e jogar longe. Olha lá, e sendo o navio arrastado com violência,
sem poder resistir o vento. E eles então, naquele momento, o quê? Cessou a manobra e se deixou levar. Então, quando eles pensavam, não, está tudo bem, não ouvimos a Deus, não estamos fazendo o que tem que fazer, mas é o seguinte, está tudo na boa, tudo certo, é assim mesmo. Mas o diabo é como o meu pastor ensinava a gente, que o diabo ele não tem pressa. É assim, é como se fosse uma linha de pipa. Ele vai até deixando, né? Vai, a linha, você vai pegando gosto e o pipa vai indo bem longe, bem longe. Mas quando você está bem longe do teu dono, do teu Senhor, ele vem com o cerol e corta, para você ser levado pela ventania. E é isso aqui que aconteceu. Quando ele tirou a âncora, lembra que nós vimos que a âncora é a nossa fé, a âncora é a nossa esperança. Quando você tira, né, a tua âncora da fé, então veio e arrastou aquele barco para longe, sem ninguém poder resistir. Diz o versículo 18, que eles ficaram agitados pela tempestade, açoitados severamente pela tormenta. No dia seguinte, já aliviaram o navio. Lembra que Deus tinha dito, olha, tenham calma, tenham paciência, esperem um pouco, porque senão vocês vão sofrer dano, tanto material quanto até da própria vida. Eles disseram o quê? Não, está tudo bem. O que aconteceu? Eles foram tão açoitados pela tormenta, né? O vento bateu tanto no barco, que eles então começaram a ter que jogar fora as coisas que estavam dentro do navio. Eles começaram a aliviar ali, e é aquilo, eles começaram a abrir mão dos seus bens ali materiais, e eles começaram ali tentar sobreviver. Eles ficaram agitados pela tempestade. E tem muita gente, queridos, que vive isso. Por quê? Porque não dá crédito à palavra de Deus, porque não aceita a direção de Deus, porque acha que as coisas vão ser feitas de qualquer maneira, e aí quando se vê, estão no meio de uma grande tempestade, confusão, que agita a vida deles. Diz o versículo 19, que eles começaram a abrir mão de tudo. Nada mais importava, senão a própria vida. Diz lá, e ao terceiro dia, nós mesmos com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Imagina, eles começaram a desmontar, jogar cabine, jogar tudo do mar, tudo. E há muita situação que é assim, pela falta de ouvir a voz de Deus, pela falta de se submeter ao querer de Deus, aí acaba o quê? Tendo o quê? Que sofrer danos materiais, sofrer danos que você vai ver aqui em seguida o que acontece. Diz então o versículo 20, que muitos dias uma grande tempestade esteve sobre eles, a ponto de fugir a esperança da salvação. Olha lá, não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caíam sobre eles grande tempestade, dissipou, acabou afinal toda a esperança de salvamento. Queridos, olha que coisa, uma atitude de desobediência, uma atitude de insubordinação, uma atitude de insubmissão à voz de Deus. Olha o que gerou. De repente agora, eles estavam no meio de uma tempestade tão violenta, que vários dias eles nem viam estrela, nem viam sol, nem viam lua, tamanha escuridão e tamanha tempestade sobre eles, e a ponto que dissipou, acabou até a esperança de se salvarem. Eles estavam vivendo uma guerra agora, uma confusão agora, uma dor agora, por aquilo que era não ouvir a voz de Deus. E diz então, que nesse momento, eis a diferença, porque aquele que se submete a Deus e ama a Deus, ele terá sobre si sempre o cuidado de Deus. Olha o que fala o versículo 21. Paulo, então, ele fala para eles da importância deles ouvirem a voz de Deus, a direção de Deus, a ponto de evitar incômodos,
Aí Paulo falou para eles, olha o versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo se pôs em pé no meio deles, no meio do navio. Paulo ficou em pé e disse, senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partirem de Creta para evitarem esse dano e essa perda. Então Paulo, nessa hora, ele se levanta no meio do navio e ele fala, está vendo? Vejam a importância de vocês terem ouvido a palavra de Deus. Olha a importância de você obedecer à voz de Deus. Vocês iam impedir esses incômodos. Vocês iam impedir esses danos. Vocês iam impedir essas perdas. Deus não tinha isso para você. Deus não tinha isso, mas vocês não quiseram ouvir. É isso que Paulo falou para eles, no meio do navio. Imagina, 200 e poucas pessoas. E ele falou, vocês não quiseram ouvir. Mas vocês precisavam ter ouvido a voz de Deus. E vocês teriam evitado isso. E então Paulo exorta que quem não ouve a Deus na paz, ele na tribulação precisa ter bom ânimo, para não perderem nada além do que é o material somente. Olha o que diz o versículo 22. Mas ele dizendo, já que vocês obedeceram, já que vocês não ouviram a direção de Deus, agora eu vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. O que é isso que Deus está ensinando para nós? Deus está nos ensinando o seguinte, ainda que por falta de obediência, ainda que por falta de submissão a Deus, você tenha seguido o seu próprio caminho, e você se encontre em meio a tempestades na sua vida, agora é hora não de você desanimar, agora é hora não de você desistir. Paulo disse assim, olha, já que vocês não ouviram a voz de Deus na hora da paz, agora na hora da tribulação, vocês precisam ter um bom ânimo, vocês precisam lutar, vocês precisam se animar para pelo menos salvar a própria vida de vocês. Porque é isso que acontece. A pessoa vai lá, ela contraria a voz de Deus, ela contraria a direção de Deus, aí tudo dá errado na vida dela, e ela ainda fala, eu quero morrer. Eu prefiro morrer porque nada dá certo na minha vida. E Paulo falou, não, vocês erraram porque vocês não ouviram. Mas agora, já que vocês estão no meio dessa tribulação, agora tenha bom ânimo. Larga esse desânimo para que vocês salvem a própria vida de vocês. Então, na hora da tribulação, na hora da angústia, na hora do sofrimento, não é hora de chorar mais, não é hora de lamentar mais, não é hora mais de ficar cheio de mimimi, cheio de palavras angustiantes, não. Na hora da tribulação, é hora de se reanimar. Agora você já está aí mesmo, agora se reanime, tenha bom ânimo, para pelo menos você salvar a sua vida, para você salvar o que está de pé ainda na tua vida. E eu quero declarar esta palavra da parte de Deus, é hora de ter bom ânimo, independente da tribulação, independente da tempestade, independente da contrariedade, independente que você olhe para trás e você saiba onde você caiu. O que importa não é onde você caiu, o que importa é que você quer se levantar agora, e você tem que se levantar para seguir o caminho que Deus determinou. Ele quer dar livramento, Ele quer dar o milagre, Ele quer ainda dar o impossível na tua mão, em nome de Jesus. E Paulo, você vai ver que ele diz então, versículo 24, ele diz que Deus na direção, é necessário que então haja fé, que haja um bom ânimo. Olha o 24, dizendo Paulo, não tenham medo, é preciso que compareças perante César. E eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. O anjo apareceu para Paulo e falou para Paulo, Paulo, não tenha medo, não tenham medo. E aquela palavra agora envolvia toda a embarcação. E eu quero dizer para a tua vida hoje, em nome de Jesus, é necessário que você tenha fé.
Deus queria levar Paulo lá para a Itália, para Roma. E então, independente dos percalços, independente das dificuldades, importava que Paulo chegasse a Roma. E eu quero dizer para a tua vida, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem uma promessa. E importa que essa promessa se conclua na sua vida. Se você tropeçou, se você tombou, caiu, se você... Não importa o que aconteceu nesse percurso. Agora é hora de você tirar o medo e ter um bom ânimo. Não é desânimo, não é continuar desanimado. Você vai ver o grau de desânimo que tomou conta daquele pessoal, porque na hora de desobedecer é fácil. Na hora que você desobedece, parece que está tudo certo na tua vida, mas na hora que você vê a consequência da tua desobediência, aí você quer desistir da vida. Mas o Senhor está falando agora, já está no meio da guerra mesmo, tenha bom ânimo, porque importa que você chegue a Roma, importa que a promessa se cumpra na tua vida, importa que eu vou fazer o que eu tenho para fazer em você, em nome de Jesus. É como se Deus dissesse, eu não queria tudo isso, eu não queria que você passasse por tudo isso, mas já que você precisou passar, então passe de cabeça erguida em nome de Jesus. E olha o que diz o versículo 30. Não adianta fugir. Você tem que enfrentar. Olha o que aconteceu. Os marinheiros, procurando os marinheiros fugir do navio, começaram a jogar o bote no mar. Para eles, caírem fora. E eu quero dizer para você, não adianta fugir. Você vai ter que vencer no poder da fé, no poder da resistência, no poder da perseverança, no poder da obediência, que você não teve lá atrás. Agora é hora de ter diante do Senhor, porque é Ele que vai te levar até o fim dessa jornada, em nome de Jesus. Não adianta fugir. Não, eu vou largar, eu vou desistir. Não adianta fugir. Tem que ir até o fim. Você não caçou? Você não foi o seu ato, sua precipitação? Não foi a sua empolgação ou o seu erro? Seja o que for, eu não sei, mas gerou uma situação, uma controvérsia, uma tempestade, uma dificuldade a mais no seu caminho. Então não adianta fugir, tem que enfrentar, levantar a cabeça, tem que confiar, tem que ter fé e ir até o fim em nome do Senhor Jesus. E aí então Paulo, ele fala algo interessante. Olha o versículo 34, que Deus está falando para você também. Paulo falou o seguinte: vocês têm que se alimentar adequadamente. E isso aqui, é um ensino para todo mundo que quer chegar até o fim da sua jornada e alcançar a vitória. Olha o que ele falou: eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança. Sabia disso? Tem gente que quer viver, tem gente que quer alcançar a promessa, mas aí não quer se alimentar devidamente, não bebe água. Né? Tem duas pessoas aqui que eu tenho que falar: você bebeu água? Você bebeu água? Tem que beber água, tem que se alimentar adequadamente, você tem que estar em pé. Paulo falou: vocês têm que comer, porque disso depende a segurança de vocês. Porque da parte de Deus, nem um fio de cabelo vai cair da sua cabeça. Mas a sua parte você tem que fazer. Eles precisavam resistir àquele tempo difícil. O meu padrasto, ele tem cerca de 95 para 96 anos. E ele tem infarto, ele vai, bate no hospital e volta. E ele teve isso. Pode contar os dias, já ele está aí. Aí ele vai, mas também você vai lá no almoço dele, o prato dele está lá, ele na hora de comer, toma o café da manhã, almoça direitinho, dá um mamão, todo dia depois da comida come um pedaço de mamão, à noite não janta, mas toma um bom café antes de dormir, uma sopinha. Se alimente adequadamente. Não adianta você querer, eu quero alcançar, não adianta. A angústia não pode afetar o teu cuidado. Você quer viver a promessa? Você quer chegar longe? Então, cuide também do teu corpo.
Eu lembro que eu era jovem, nós estávamos em Itaquera, cuidando de uma igreja. Eu trabalhava cerca de 10 horas. E aí, do trabalho, eu já ia para a igreja. E da igreja, a gente ia ficar no hospital. Eu sei que eu dormia cerca de 4 horas por dia. 3, 4 horas. E nossa janta, praticamente, era McDonald's, direto. Só McDonald's. Embora no hospital eu me alimentasse bem. De dia, no almoço. Chegou uma noite que eu tive um sonho. E nesse sonho, eu estava sentado numa cadeira. Uma cadeira alta, de ouro. Deus tinha um lugar para mim, na minha vida, na minha existência. Só que aqui no meu pé, imagina a cadeira aqui, eu sentada aqui no meu pé, com uma bandeja na mão, estava o próprio Satanás, me servindo, sabe o quê? Refrigerante. E com a bandeja assim ele me servia. Copões assim. O próprio Satanás, queridos, me servia. E eu estava já num grau de dependência que eu precisava toda hora. Eu sempre, Daniel, dava fervia aqui. Daniel, para eu tomar uma Coca-Cola. Para eu tomar um refrigerante. Para. E quando eu tive aquele sonho, na hora, quando eu acordei, eu falei, meu Deus, é algo espiritual. O diabo pretende ou atingir meus ossos, ou atingir meu corpo, meu fígado, quando eu estiver na hora de reinar em Cristo, quando eu estiver na hora de exercer o meu chamado, quando eu estiver em maior idade, que seria nessa idade para frente, o diabo quer o quê? Ele quer tirar minha saúde. Ele quer que eu não tenha saúde nenhuma. Então, você vê que era um projeto diabólico. Satanás estava ali, me envenenando. E eu estava o quê? Com uns 24 anos, 25 anos de idade. Então, tem coisa que você cria uma dependência, como eu falei, da quantidade de pessoas que hoje estão numa UTI, e nós estamos em oração por eles, pessoas que o quê? Foram alimentadas ali, ó. O diabo ali, por quê? Porque a longo prazo, ele queria prejudicar a saúde. Então, comece hoje a filtrar a tua vida. Comece a filtrar, sabe, a sua alimentação. Coma adequadamente, coma direitinho. Isso vai ser bênção na sua vida. Olha o conselho de Paulo. Eu rogo que vocês comam, porque disso depende a vossa segurança. E então ele fala para eles se alimentarem adequadamente, cuidarem da saúde, confiarem em Deus. Veja o versículo 35. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir começou a comer. Então ele agradece a Deus e ele se alimenta ali. Para com isso de na hora da tua dificuldade, na hora da tua luta, você não se alimenta, não se cuida, não zela pela sua vida. E aí depois passa essa luta, porque a Bíblia fala que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Aí passa a luta e você não tem saúde para usufruir. Está quebrado da tua vida em nome de Jesus. Você vai cuidar do teu corpo físico e espiritual em nome de Jesus. E você vai entregar na mão do Senhor. Coloque no versículo 40. Você vai soltar o leme agora. Levantando as âncoras, deixaram o barco ir ao mar. Largaram as amarras do leme e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Então, em nome de Jesus, é hora de confiar no Senhor, é hora de voltar ao primeiro amor, é hora de ter zelo pela voz de Deus, obedecer à direção de Deus, e o que acontece? Solta o leme, para de achar que as coisas têm que ser do seu jeito, conforme você pense, porque a Bíblia fala, não te estribes no teu próprio entendimento, que você possa confiar no Senhor, soltar o leme, entregar na mão do Senhor,
deixa Deus conduzir a tua vida em nome de Jesus. De imediato, não vai acabar a tempestade. Diz, versículo 41, que eles foram parar em um rio de duplicidade. Um rio ia para um lado, outro rio ia para o outro. E o mar, de imediato, não parou aquela situação ao redor. Mas, naquela condição de consciência, de respeito, eles alcançaram a vitória. Veja o versículo 44, o que diz a palavra do Senhor. Quanto aos demais que se salvassem uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram em terra. Amém? E eu quero declarar essa palavra de Deus sobre as nossas vidas hoje. É hora de confiar no Senhor. É hora de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo, acima do nosso eu, do nosso ego, da nossa vontade. Crermos no poder do Senhor e entregarmos a Ele os nossos sonhos, nossos projetos. Cuidarmos da nossa vida, porque o quê? Todos se salvaram em terra, e assim vai ser na sua vida. Deus tem livramentos, Deus tem milagres, Deus tem aquilo que é a misericórdia sobre a sua vida. Ouça a voz de Deus, que você vai viver menos luta. Ouça a voz de Deus, que você vai viver menos tempestade. Ouça a voz de Deus, que você vai viver menos turbulência. Ouça a voz de Deus, porque ainda que você não entenda, hoje você não entende, mas amanhã você vai entender todas as coisas. Teve uma pessoa, um amigo nosso particular, em que Deus falou para nós agirmos com ele com uma dureza muito grande, uma dureza a qual nós nunca tínhamos usado praticamente com ninguém. E nós ali de imediato pensávamos que aquela dureza era a fim, só de consertar a vida dele a longo prazo. Mas quando nós usamos com essa dureza, com essa repreensão, com essa realmente palavra realmente de totalitária mesmo, dizer é tudo ou nada, é sim ou não na sua vida. Aquilo era algo que Deus tinha pressa com ele, porque ele já estava com um coágulo no cérebro, só que ele não sabia, nem nós. Mas Deus sabia. Era o tudo ou nada da vida dele. E passado pouco tempo, este homem, ele, por aquilo que era a repreensão, a correção, ele entendeu, agora eu tenho que corrigir minha vida. E ele corrigiu a vida dele, coisas de 20 anos, 30 anos que ele carregava, estando na igreja, ele resolveu então, corrigiu a vida dele. Quando ele corrigiu a vida dele, ele pensou, que bom, consegui, Mas na verdade, aquela repreensão de Deus era para a salvação da alma dele. Porque aquele coágulo que já estava nele foi detectado e em poucos dias ele morreu. E quando Daniel foi vê-lo no leito, ele já estava com uma feição diferente, limpa. Mas quando ele foi sepultado, ele estava resplandecente. Porque ele partiu salvo. E ele, como o próprio Daniel falou, e a própria esposa dele falou, o que eu vi na morte dele, testificou do poder de Deus. Ela viu Deus na morte dele, a transfiguração que houve, e como ele rejuvenesceu, ficou lindo até ali, no momento do seu sepultamento. Sabe por quê? Porque aquilo que era uma repreensão de Deus, era para prepará-lo para uma eternidade salvo. Porque ele poderia ter partido comprometido em todas as áreas e não ia ter tido um fim liberto. E eu quero te dizer em nome de Jesus, ouça a voz de Deus na sua vida. Ouça e tenha temor. E se disponha diante de Deus. Porque Deus, Ele sempre quer o melhor para a tua vida. E Ele quer te lavar, te limpar, te transformar e te levar para o cumprimento do milagre na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé no nosso lugar e nós vamos orar agora. Em nome de Jesus. E é interessante
que é um versículo na Bíblia, João 8:51, que diz assim: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. E eu posso dizer para você, que esse homem não viu a morte. Ele viu os anjos antes de partir. Porque a Bíblia fala de Lázaro e o mendigo e Lázaro. E diz que na hora que o mendigo que cria em Deus morreu, os anjos vieram recolhê-lo. É o que diz a palavra de Deus, Lucas 16:19. Pode colocar aí, acho que é o versículo 23. Os anjos vieram, Lucas 16, é 16, está no 6. Os anjos vieram recolher aquele homem. E é isso que acontece. Pode pôr, pode seguir, 20. Peraí. Pode voltar no 22. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Amém? E Jesus falou, quem crer em mim nunca verá a morte. E aquele que ele parte preparado, separado, ele parte para a eternidade realmente lavado dos seus pecados, arrependido, convertido, transformado, ele não vê a morte, ele vê anjos. E por isso que esse homem ele estava resplandecendo no caixão dele. Porque ele não viu, não foi o diabo que o recolheu. Ele foi recolhido pelos anjos do Senhor. E eu declaro essa bênção na nossa vida em nome de Jesus, porque nós não temos nada que temer. Nós vamos ouvir a voz de Deus. Feche os seus olhos, ore pela sua casa agora. Ore pela sua família. Eu não sei o que Deus tem requerido de você, mas em nome de Jesus, é para o teu próprio bem. Quantas vezes nós já ouvimos, pastor, você está falando para mim, você prega para mim. Queridos, quando o meu pastor pregava algo que me envolvia, como eu queria, se sabia que aquela palavra era de Deus para a minha vida, abandone toda a loucura desse mundo, e tem esse sentimento, eu quero essa palavra de Deus para mim, eu quero viver essa libertação, eu quero viver esse renovo, eu quero viver esse milagre, eu quero o que Deus quer, eu quero, Senhor, me preparar para a tua vinda, eu quero, Senhor, ser livre de perturbações, de tormento, de inquietações. Eu quero, Senhor, viver a tua vontade. Em nome de Jesus, ore agora, fale com Deus, Pai maravilhoso e poderoso. Senhor, como nós precisamos da tua direção. Sem a tua direção nós afundamos, Senhor, porque o mundo é enganoso. Ele faz o cicio suave. O mundo, meu Pai, ele traz o vento calmo, meu Deus, para dizer que contrariar a tua vontade não terá consequência nenhuma. Para dizer, meu Deus, que pecar contra a tua palavra não vai ter problema nenhum. Senhor, tenha piedade de nós. Assim como aquele cego clamava, tenha misericórdia, é o que eu clamo, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia das nossas vidas, Senhor. Não nos deixe viver, meu Pai, a nossa própria vontade. Não nos deixe viver o nosso querer, Senhor. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós não queremos viver perturbações. Nós não queremos viver tribulações. Nós não queremos viver, Senhor, o que o Senhor não tem para nós, por desobediência. Meu Deus, nós resolvemos nos levantar, nos realizar
reanimar no Senhor, erguer nossa cabeça, não fugir do processo que muitas vezes nós mesmos entramos, decanta, e queremos, meu Pai, em nome de Jesus, ver a situação resolvida nessa casa, nessa família, em nome de Jesus, na vida dessa pessoa, que venha a cura, que venha a libertação, que venha o teu milagre, meu Deus, porque a tua palavra liberta, porque a tua palavra santifica, porque a tua palavra nos liberta, nos transforma, nos poda como uma árvore, porque a árvore que dá fruto, ela é podada para que dê mais frutos. E eu oro agora pelo teu povo, Senhor, diante de todo esse caos que está mundialmente, Senhor. Eu oro agora contra as enfermidades da dengue, coronavírus, AVC, acidente vascular cerebral. Eu repreendo, eu expulso em nome de Jesus, problemas respiratórios crônicos, pneumonia, H1N1, bronquites crônicas, eu te repreendo, saia do nosso meio em nome de Jesus. Toda ansiedade aguda, toda depressão, hipertensão, problemas renais, hepatite C, doenças cardiovasculares, insuficiência cardíaca, eu te ordeno, saia em nome de Jesus. Todo câncer, todo diabetes, síndrome de burnout, depressões, síndrome de pânico, doenças intestinais, úlceras, infecção intestinal, retocolite ulcerativa, nós repreendemos toda enfermidade mortal, nós ordenamos, saia do nosso meio. Não somos guiados pelo homem, não somos guiados pelo mundo, não somos guiados pela ciência, somos guiados pela mão do nosso Deus. Senhor, em nome de Jesus, como a pastora Dani um dia declarou no próprio hospital, o meu sangue pertence a Cristo. Senhor, em nome de Jesus, o nosso sangue é teu, Senhor, nossa vida é tua, nossa alma é tua, nosso corpo é teu, nossa família é tua, nossos bens são teus, Senhor. Protege o teu povo de todo mal, protege a família deles, livra do vício, livra, meu Pai, arranca, Senhor, do vício, esse familiar que está caído, meu Deus, nas drogas, no alcoolismo, liberta hoje em nome do Senhor Jesus, liberta, meu Pai, livra da UTI, Senhor amado. Oramos pelo milagre, oramos, meu Pai, por um novo rim para a Simone, oramos pela cura completa da Daniela, em nome de Jesus. Oramos, meu Pai, pela cura nos ossos, o poder pleno de Deus sobre a Elaine, em nome de Jesus. Que o milagre do Senhor caia sobre o povo de Deus, com sinais, com prodígios, com maravilhas, que venha o grande do Senhor, em nome de Jesus. Todo problema respiratório, nós denunciamos agora em nome de Jesus, que venha a cura completa, que venha a libertação completa. Entra no lar dos teus servos agora, Espírito Santo, assim como o Senhor mandou o anjo até Pedro, manda agora, Senhor, os teus anjos no lar dos teus servos, para limpar, para arrancar, para desarraigar todo mal, toda malignidade, toda doença, todo tumor, toda obra demoníaca, toda miséria, toda porta fechada saia, em o nome do Senhor Jesus. Todo desânimo saia. Deus, dê ao teu povo bom ânimo, dê ao teu povo força, dê ao teu povo perseverança, dê ao teu povo ousadia, porque nós vamos chegar do outro lado, nós vamos chegar na terra da promessa, nós vamos ver o milagre nessa família, nós vamos ver o milagre nesse corpo, nós vamos ver o milagre nessa casa, nós vamos ver o milagre do Senhor nesse familiar. Espírito Santo liberta, Espírito Santo cura, Espírito Santo opera milagres, maravilhas, opera, Senhor, obra de poder sobre a vida dos teus servos. Te louvamos pela vida da Ângela, pela porta de milagre que o Senhor abriu para ela. Honra, Senhor, em nome de Jesus, use-a naquele lugar e abra portas nessa área,
vários lugares e ambientes na vida dela. Em nome de Jesus, oramos pela Conceição, que a porta de milagre se abra também na casa dela. Em nome de Jesus, o Senhor é o esposo, o marido da viúva. Honra a tua filha com sinal, com prodígio, com maravilha. Faz um milagre sobre o teu povo, Senhor. Toma nas tuas mãos, Senhor, a causa dos teus filhos. Opera, Senhor, nessa casa. Opera, Senhor, nessa família. Opera nesse sangue. Opera nessa veia. Opera nesse osso. Opera nesse nervo. Opera, Senhor, nesse crânio. Opera, Senhor, nesse cérebro. Oh Deus, nós seremos nova criatura em Cristo Jesus. Coloca a sua família na mão de Deus. Coloca a sua causa na mão do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode ser uma vítima desse mundo, mas você pode ser alguém guiado por Deus. Seja uma ovelha. Ovelha verdadeira é guiada. Seja uma ovelha e não um bode, porque o bode ele fica se debatendo a vida inteira. O bode fica lá se debatendo. Chega em nome de Jesus, de viver tribulação, de viver guerra, de viver tormento. Ouça a voz do bom pastor. O nosso bom pastor é o Senhor Jesus. Ele te guia pelos pastos verdejantes e Ele te leva às veredas tranquilas. Eu declaro a glória, o poder, o milagre, a ressurreição, o impossível sobre tua casa, tua vida, a tua família. Não tenha medo. Tenha bom ânimo, diz o Senhor, em nome de Jesus. Não tenha medo, enfrenta. Porque o Senhor vai cumprir toda a promessa na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, amém, glória a Deus. Glória a Jesus. Pegue na sua cadeira esse envelope, queridos. Louvado seja o nosso Senhor. Você que tem uma oferta de amor, coloque nesse envelope. Você que quer ter uma oferta de amor, coloque o teu pedido diante de Deus. Em nome de Jesus. Você que vai entregar hoje seu dízimo, sua oferta, coloque em oração já diante do Senhor. Pai, Tu és nosso Deus. Tua palavra é verdade, Senhor. O Senhor prometeu, meu Pai, que se nós trouxermos nosso dízimo, nossa oferta, para a manutenção da Tua casa, o Senhor abrirá as janelas do céu, Senhor. O Senhor mesmo prometeu que nós podíamos comprovar isso, meu Pai, que o Senhor derramaria bênção sem medidas. Nós, Senhor, sabemos que coisas terríveis têm ocorrido na terra, mas nós não tememos, meu Pai, porque a Tua palavra está sobre nós. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, os Teus servos que têm zelado pela Tua casa, que têm cuidado da Tua casa, Senhor, que têm, meu Pai eterno, mantido essa igreja de portas abertas, cada um de perto, de longe, que tem derramado dízimo nesse altar, a oferta nesse altar, que tem, meu Pai, consumido na cantina, no bazar. Abençoe, Senhor, os Teus filhos, abençoe a 30, 60 e a 100 por um, honra a vida deles, abra portas de milagres, de ressurreição, de impossível, de prosperidade, riquezas e bênçãos. A Tua presença é gloriosa no meio de nós. Marca hoje os Teus servos com poder, marca hoje os Teus servos com unção de prosperidade, marca hoje os Teus servos com unção de cura, marca hoje os Teus servos, meu Pai, com a providência divina. Eu declaro a Tua unção, Teu poder, prosperidade, cura, portas abertas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, podeis assentar. Você que trouxe o dízimo ou oferta, traga ao altar, por favor, Bispo Daniel.
vai dar um anúncio de amanhã, né, bispo? Boa noite, graça e paz, amém? Amanhã nós vamos começar, como eu disse, os nossos cultos de quarta-feira de oração. E amanhã nós vamos começar, nesse mês de maio, a partir de amanhã do dia 8, às quartas-feiras. Então os nossos cultos serão terças, quartas, quintas e domingo. Com exceção de alguns cultos que a gente faz avulsos assim, com algum propósito diferente. Mas o culto da quarta-feira será esse culto da oração. E nós vamos começar com a campanha do Salmo 91. Amém? Então, o Salmo 91, o Salmo é aquele que é alcançado pelo socorro. É aquele que tem a presença de Deus de forma emergencial. Então, nós vamos começar amanhã falando sobre o Salmo 91. E nós vamos viver o que Deus tem para a nossa vida. Amém, irmãos? Em nome de Jesus, glórias a Deus. Amém? Queridos, nós estamos com essa ação, que você vai poder concorrer a um perfume e uma semijoia, né, pastora? Linda semijoia, até para o Dia das Mães, né? Quiçá, se nós conseguirmos vender até domingo, a gente já sorteia para o Dia das Mães. Então, vai ser só R$2 cada númerozinho. Você pode estar nos ajudando, amém, com os compromissos da igreja. Então, é um presentinho a mais para você, né, fazer agrado para sua mãe ou para você mesmo, que é mamãe, tá bom? Você pode estar procurando na cantina mesmo o nosso querido Robinho, amém? Hoje, domingo, vocês vão estar vendo outra pessoa. Glória a Deus, pode ficar em pé. É R$2 só, é uma ação entre amigos, tá bom? Se não for nesse domingo, no outro, nós fazemos o sorteio. Sorteio não, né? Nós abrimos. Levanta a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor te leve debaixo da palavra. Tenha bom ânimo, não tenha medo. Levante sua cabeça. Cuide da sua vida, do seu corpo, da sua alma. E vá em paz. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Um beijo. Vão com Jesus.